Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinis Tecnologia para mais uma aula de Power BI. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a função Filter, uma função muito importante para as análises aqui dentro do Power BI. Mas antes de iniciar a aula, já te peço, vai lá rapidinho, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser notificado das próximas aulas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, comente mesmo, pessoal. Nós vamos ver todos os comentários e caso vocês tenham alguma sugestão, algum assunto que vocês queiram ver no nosso canal, deixe lá registrado que nós vamos ter o prazer de atender vocês, beleza? E compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis, né? Nos ajude a propagar essa grande comunidade de profissionais mais produtivos com o uso do Excel, com o uso do Power BI, entre outras ferramentas, beleza? Agora, vamos à aula. Vamos lá, pessoal. Aqui no Power BI, eu já tenho uma tabela de venda de produtos, né? Nessa tabela eu tenho informações como o código do produto, a descrição do produto, NCM, quantidade, preço unitário, desconto, mas o mais importante está aqui no final, que é o valor líquido e o CST de PIS e COFINS. O pessoal do fiscal aí sabe que o CST de PIS e COFINS, quando é o 01, quer dizer que aquele produto é tributado integralmente de PIS e COFINS, né? Ou seja, vai compor lá a base para o cálculo do PIS e COFINS. E o CST04 são os produtos tributados à alíquota zero, né? Então, é importante fazer a verificação, né, desses produtos para fazer o cálculo correto dos valores de PIS e COFINS, beleza? E qual é o nosso objetivo aqui? Primeiro, eu quero criar uma tabela virtual, no caso, só com os valores, só com os produtos com CST01, tá? Como é que eu faria isso, por exemplo, utilizando o Excel? Usando um filtro, né? Colocaria o filtro aqui, tal, filtro, só quero o que tem CST01, só quero o que tem CST04. Só que, quando eu faço um filtro, aqueles valores, na verdade, eles não somem, eles só estão ocultos naquele momento, né? Eles continuam dentro da minha tabela. Mas eu quero que suma, eu quero só uma tabela com os valores de produto, com os produtos tributados. Eu quero fazer essa separação. Eu só quero uma tabela com os produtos tributados. Eu não quero filtrar. Eu não quero só filtrar. Eu quero que só tenha aqueles valores. Então eu preciso criar uma nova tabela, tá? No Excel eu faria isso, né? Colocaria o filtro, copiaria todos os dados e colaria numa outra tabela e aí eu teria uma nova tabela. Só que aqui no Power BI, eu posso fazer isso criando uma tabela virtual. Eu posso criar uma tabela virtual utilizando uma função DAX, que vai me trazer somente as informações, somente os produtos, uma tabela só com os produtos tributados, que é o CST01. Para isso, nós vamos criar uma tabela e vamos utilizar uma nova tabela, né, e vamos utilizar a função DAX Filter. A função Filter, né, é uma função iterante aqui dentro do Power BI. O que é uma função iterante? É uma função que ela analisa todas as linhas, né? Diferente da maioria das funções que analisa todo o contexto, né? Toda a coluna, toda a tabela em si. Tá? As funções iterantes elas analisam linha a linha, elas verificam linha a linha. Então, nós vamos criar uma tabela, uma nova tabela, utilizando essa função filter, onde vai me trazer somente os valores dos produtos tributados que eu tenho aqui na minha tabela. Então, como é que seria isso, pessoal? Vamos lá. Aqui em ferramentas de tabela, eu tenho a opção de criar uma nova tabela. Tá vendo? Aqui no Power BI, essa parte de cima, eu tenho aqui, ó, ferramentas da tabela e eu posso criar uma nova tabela aqui dentro, que seria uma tabela virtual, tá? Então, eu vou clicar aqui em nova tabela e eu vou dizer o seguinte, eu vou dar o nome dessa tabela de tributados. Beleza? Tributados, vou colocar igual. Nesse igual, eu vou chamar a função filter. Então, vou colocar aqui filter. Vou dar um tab. O que essa função filter me pede? O primeiro atributo que ela me pede é a tabela. Qual é a tabela que eu estou trabalhando? É essa F vendas aqui. Essa F vendas que eu tenho as informações do CST, dos produtos, enfim. Então, eu vou chamar ela F vendas, F saída, desculpa. Ó, F saída. Vou dar um tab. Beleza, já informei a tabela. Agora, ponto e vírgula, e aí ele me pede uma expressão. Então, qual seria essa expressão? Então, vamos lá. A expressão seria a coluna CST PIS ou CST COFINS, né? Tanto faz, as duas são o mesmo CST, tanto para um quanto para outro. Então, vou, ó, F saída, e aí eu vou colocar a coluna do CST PIS, por exemplo. CST PIS, e eu vou colocar igual
a 04, entre aspas, porque está formatado como texto. Tá? Essa coluna, apesar de ser um número, está formatado como texto, a coluna. Tá? Beleza. Opa, 01, né, que eu quero só os tributados. 01, que são os tributados. Fechei aspas. Beleza? E aí eu fecho a minha função filter e dou um Enter. Tá? Fazendo isso, ó, ele não me mostra nada, mas quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui os tributados. Ó, ele criou uma nova tabela para mim. Então, clicando aqui em tributados, olha o que me aparece. Somente os produtos tributados integralmente. Então, ele pegou, fez um filtro daquela minha tabela completa, tá? E criou essa nova tabela aqui, uma tabela virtual, ou seja, ela não tem carregamento, eu não tenho que carregar ela está aqui, é uma tabela virtual dentro do Power BI, beleza? Mas vamos supor que eu não queira que eu não quisesse que ele montasse uma tabela, eu só quisesse o valor total dos produtos tributados. Eu não quero criar tabela nenhuma, eu só quero saber o valor total, quanto deu somente dos produtos tributados. Então, como que a gente faria? Vamos desconsiderar que nós criamos essa tabela de tributados, tá? Desconsiderar nesse momento que criamos essa tabela. E aí, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu visual, só para a gente não perder não ficar com a tabela na cabeça. E eu vou fazer o seguinte, aqui na minha F saída, aqui nos 3 pontinhos, eu vou criar uma nova medida, tá? E o que eu quero com essa nova medida? Eu quero que ele me traga a soma, o valor dos produtos tributados, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, soma tributados. Beleza. E aí eu vou colocar igual. E aí eu vou chamar a função calculate, que vai fazer um cálculo para mim em cima de um contexto. A primeira coisa que a função calculate me pede é a expressão. Então, qual seria essa expressão? Eu quero a soma dos produtos, né? A soma do valor líquido dos produtos, beleza? E depois eu vou dizer qual critério que eu quero filtrar, como se fosse uma função soma 6, né? Lá no Excel. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu quero que ele some, ó, sum, que é a função para somar. Tá? Somar o quê? A F saída, coluna, valor líquido. Beleza? Show de bola, ele vai somar. Então, já coloquei a expressão. Agora, vou dar ponto e vírgula, e aí ele me pede o critério que eu quero filtrar. Então, como eu quero filtrar, eu vou chamar aqui a função filter. Tá? Eu coloco aqui o filter. Primeira coisa que a função filter me pede, como nós vimos, é a tabela, então vai ser a F saída, ponto e vírgula. E agora, a expressão. Qual é a expressão? F saída, CST, PIS ou COFINS, tanto faz, igual a 0,1, que são os produtos tributados. Beleza? Fecho aqui a função filter e fecho, por último, a função calculate e dou um Enter. E aí ele vai criar essa medida para mim, ó, soma tributado. Beleza? Ele colocou aqui, ó, soma tributado, que é essa medida. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um cartão para a gente ver se funcionou, para ver se os dois valores estão corretos, tá? Então, eu vou pegar aqui um primeiro cartão e vou trazer a minha soma produtos, a minha soma tributados para cá. A minha soma tributados deu aqui, ó, 499 alguma coisa, né? Agora, eu vou criar um outro cartão, vou clicar fora dele, vou criar um novo cartão, vou colocar ele aqui do lado e vou pegar aquela da coluna tributado, o valor líquido, para ver se bateu. Se bateu, vai estar certinho tanto uma quanto a outra, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o valor líquido e vou jogar aqui para campos também. Olha só, bateu certinho. Então, pessoal, a função filter ela tem esse poder, né? Ela filtra interpretando linha a linha. Ela não verifica todo o contexto como a maioria das funções, né? As funções iterantes, né, ela serve para isso. Serve para verificar linha a linha. Então, os dois jeitos, né, funcionaram. Eu posso tanto criar uma tabela virtual, como eu criei aqui o tributados, como, se eu quiser somente o valor da soma, usar a função filter junto com a função calculate numa medida. Beleza? Que foi essa que nós criamos. Tá, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aí o objetivo. Deixa eu voltar aqui. Espero que tenha ficado claro o objetivo da função filter, tá? Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.